Fala galera, estamos inaugurando o primeiro episódio do Kingdom Podcast, o podcast do Ministério de Empresários da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Estamos muito felizes de ter aqui você com a gente. No episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre esse ministério, sobre o Ministério Kingdom aqui da Primeira Igreja Batista. E nós temos dois convidados muito especiais para estar falando sobre esse ministério, que são os líderes desse ministério. Mas você conhece esse casal, Lucas? Eu conheço um pouco deles aí. Tem acho que tem uma convivência aí. Um pouco de tempo, mais ou menos. Alguns bons anos aí juntos. Então eu vou te pedir para apresentar eles, então. Bom, a gente está aqui então com os líderes aí do Ministério Kingdom. Ismael, meu pai, Thaís. Sejam muito bem-vindos aí. É uma honra receber vocês aqui no nosso primeiro episódio do podcast. E eles são, para quem não conhece, são fundadores da Kiama Group, né? Um grupo de empresas de tecnologia que já está há 17 anos aí no mercado, né? E também fundadores do Instituto Dente de Leão, que daqui a pouco eu quero que vocês contem um pouquinho o que é esse instituto também, como que faz para as pessoas conhecerem um pouco mais o trabalho. Então, sejam muito bem-vindos aí ao nosso podcast. Obrigado, Lucas. Satisfação muito grande, né? Uma alegria imensa estar aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho do Kingdom e eu vou poder expressar um pouquinho da satisfação que está no meu coração nesse momento, né? E principalmente de gratidão a Deus, né? Por tudo que tem feito e da forma que tem direcionado esse ministério e esse mover dele, né? Dentro da nossa igreja. E a gente entende que não é um mover apenas da Primeira Igreja Batista de Curitiba, mas de muitas igrejas no Brasil inteiro. A gente entende que nesse momento existe um movimento no meio empresarial, né? Dessa integração de fé e trabalho. Fantástico. Eu quero agradecer também, né? Para mim é um privilégio também estar aqui falando sobre isso, porque trabalhar é uma paixão que eu tenho, né? É quase um vício. E, puxa, poder falar do ministério, né? Do Kingdom e do Dente Leão, então, é tudo que eu mais gosto de fazer. Não, com certeza, né, Pegato? Mas antes de falar do ministério, né? A gente queria conhecer um pouco da história de vocês, né? Eu acho que tem muita gente que está assistindo, quer ver vocês no vídeo do Kingdom ou no próprio evento, mas não sabe qual que foi a trajetória de vocês, né? Em que momento que vocês conheceram o Senhor ali, Ele direcionou vocês aí para esse ministério? Bom, primeiro nós nos conhecemos no ambiente de trabalho também, né? Trabalhamos junto ao longo de vários anos, estamos casados aí há quase 10 anos, nos conhecemos, né, no ambiente de trabalho. E o nosso processo de conversão, ele também se passou por esse meio de trabalho. Eu tenho um sócio, né, em Santa Catarina, e a gente recém tinha casado, né? E ele nos convidou para ir num encontro de casais, né? E aí eu lembro que quando ele me convidou eu fiquei assim, não vou, nossa, que preguiça, né? E aí cheguei em casa, a Thaís empolgada, né? Que é a esposa do Tony, meu sócio já tinha falado com ela falou, vamos nesse... Aí, recém-casado, né? Você não diz não. Bora, né? Bora. E aí fomos. E foi uma bênção, assim. Foi um momento que, apesar de ter nascido, né, num lar cristão, filho de pastor, na adolescência ali acabei me afastando dos caminhos de Deus. E, enfim, aí dá um outro podcast, um outro episódio com várias histórias aí, trabalhar em família, trabalhar em casal, já dá um episódio. Isso, exatamente. E aí foi um tempo ali muito abençoado. No final do encontro, o pastor meio que quebrando um pouco o protocolo ali, perguntou se alguém queria, né, restabelecer o pacto com Deus, né, restabelecer a vida com Deus. Nesse momento, a Thaís levantou a mão e foi lá na frente para o pastor fazer uma oração. Eu confesso que eu fui porque achei que estavam me olhando assim. Mas ali foi um início de um mover de Deus de uma forma muito forte, né? Onde fiz uma oração ainda com pouca convicção, com fé bastante limitada. E minha oração foi nesse sentido. Falei assim, Senhor, dentro da minha fé, o passo que eu consigo dar é esse. Mas se o Senhor tem um propósito na minha vida, então dê um passo na minha direção. E Deus de fato deu, né? E aí fica para um outro episódio, né? Tudo que aconteceu. Mas em seguida eu senti uma necessidade muito grande de me conectar com a igreja, de entender como que eu caminharia com Deus.
E aí eu fiquei sabendo de um movimento de empresários aqui na Primeira Igreja Batista, que era o Holy Hour, que se encontravam toda segunda-feira, onde eles traziam palestras, e eu comecei a ir no Holy Hour. Falei, no culto não vou, não sei o quê, mas comecei a ir no Holy Hour e ali quem Deus... estava à frente era um conhecido do Pigato, não era? Conheço. Vulgo papai também. Papai Pigato, que também estava liderando esse ministério. E ali alcançou minha vida, né? A partir dali, a Thaís também começou a se envolver com um grupo de mulheres, começamos o discipulado, né? Então foi esse processo aí quase 10 anos atrás. Em relação a essa situação, porque às vezes perguntam como que vocês, né, caíram nessa história de fé e trabalho, né? E é engraçado que nós fomos alcançados no mercado de trabalho. Porque um sócio do Ismael, né, nos convidou para ir para um retiro, a gente foi. Caso contrário, a gente tinha familiares até e pessoas próximas que poderiam nos convidar e talvez a gente não aceitaria o convite. Então foi bem interessante, porque nessa ocasião a gente foi, né? Eu já tinha um desejo de me reaproximar com Deus. Minha família era cristã, era evangélica, mas não eram frequentadores assíduos da igreja, sabe? Então, eu também era bem distante de Deus, eu estava com vontade de dar um próximo passo de fé e talvez, se eu não tivesse tido uma oportunidade como essa, teria sido mais longo, mais doloroso processo, porque eu creio que os planos de Deus vão se cumprir na vida de todos, né? Mas eu entendo que o mercado de trabalho, né? Esse foi uma entrada interessante pra gente. Um fato também que tem interessante em relação a essa situação foi que logo depois disso, muitas coisas se transformaram. O Ismael voltou, voltou desse evento bastante balançado, né? E coisas que a gente passou, é como se tivesse uma lente, assim, uma nova forma de enxergar a empresa apareceu na nossa vida. Eu não sei se a gente tem tempo e se caberia contar, né, um sonho que o Ismael teve que foi importante para dar um próximo passo, né? Se couber, depois ele pode até falar sobre isso. Acho que vale a pena contar esse sonho aí. Mas agora deu spoiler, agora a gente quer saber agora também, o pessoal né? tá curioso aí. Mas o que aconteceu na nossa vida foi bem engraçado, porque naquela situação a gente estava passando uma certa perseguição, né? Logo depois que eu voltei para casa, na empresa, a gente percebia assim, a gente atuava numa frente de governo em que tinha assim muita corrupção, muita coisa errada, e eu falava, e o Ismael falava, não é possível, se as pessoas conhecerem esse Deus que eu tive a oportunidade de conhecer agora, como que eles conseguem continuar vivendo de segunda a sexta a vida que eles tinham antes? Ele falava assim, é uma conta que não fecha na minha cabeça. E aí eu lembro que eu também falava, onde estão os empresários cristãos? Porque parece que a gente achava assim, será que só eu me comporto dessa forma? Será que é só a minha empresa? E o mercado por aí fala, só funciona se for desse jeito. Todo mundo faz assim. E eu me sentia carente, parece que não tinha uma rede de apoio. Eu não sabia onde me apegar, né? Então, eu me sentia tão perdida e eu vinha para a igreja, né? Totalmente sozinha. Então, o Ismael começou a frequentar o Holy, que tinha, né, os homens com integridade, mas eu acho que também não tinha tanto assunto de negócio lá. Não existia essa abertura tão grande para falar dos dilemas da vida profissional dentro da igreja. E eu comecei a ir nas terças-feiras com a Mirtz, né? Então foi muito legal, foi um tempo que eu fui tendo uma experiência com Deus. E lá eu lembro que eu cheguei assim, acabada. E as mulheres que empreendem ou que trabalham fora vão talvez se identificar com essa fala, mas eu cheguei para ela e falei assim, estou desesperada. Minha filha é pequena, eu não tô sendo uma mãe suficiente para ela, meu marido não tenho mais tempo, eu tô trabalhando, eu já não sou a esposa que eu queria ser, eu já não sou a mãe que eu queria ser e já não consigo ser a mesma profissional, né? Eu falei assim, parece que minha vida desmoronou. E foi tão interessante que daí ela pegou e falou assim, Thaís, eu quero caminhar mais perto de você e eu vou te encaminhar para uma célula. Sabe qual célula que eu caí? Do Markinson, né? Eu acho que ele vai vir aqui falar também. E o Markinson é um empresário muito posicionado. Ele sempre teve muito forte, né, essa noção de que a empresa dele é o ministério dele, né? Então ele sempre entendeu, eu sou um instrumento de Deus aqui, tudo que eu produzo, tudo é de Deus, né? Eu aqui sou... Então foi muito legal, porque o Markinson foi uma referência pra gente, sabe? Então dentro da igreja, a gente encontrou um empresário que já tinha essa visão do reino dentro da sua empresa, né? A partir disso, a gente começou a entender, não, tem referências, existem pessoas que se posicionam dessa forma e eu quero aprender. A gente aprendeu muito com o Markinson. O instituto que a gente tem hoje foi muito inspirado no instituto que ele tem. E aí, isso também eu acho que foi um motor importante para
tudo mais que se desenrolou de lá para cá. Mas a gente precisou encontrar alguém que fazia, que nos ensinava, que nos inspirava, uma referência. E por isso que eu acredito tanto que o mercado de trabalho é um ambiente fértil para trazer mais pessoas, porque eu acho que assim como a gente, tem muita gente sedenta de Deus que talvez não encontrariam na igreja ou no seu meio, né, familiar ou de amizades, alguém que talvez pudesse fazer esse convite. E também tem muitas pessoas que eu acho que se convertem, mas acabam se desencorajando pela falta de estímulo e de exemplo. Não é à toa que a gente é chamado para, né, andar de forma, né, o corpo de nós, a igreja, enquanto corpo de Cristo, tem que andar coordenada para poder promover esse avanço. Então, que a gente é chamado para falar e discipular. Então, quando a gente encontra o caminho, a gente é desafiado a chamar o outro, a dar a mão, e assim o reino avança, né? A grande comissão, o nosso ID, ele se cumpre, né, quando a gente, naquilo que faz, né, se conecta e muda o mundo. É muito engraçado, eu vejo pessoas falando assim, eu não consigo acreditar nesse Deus de vocês, porque esse mundo é muito ruim. Cadê Deus quando o mundo tá ruim? E a gente tem que falar assim, ó, esse Deus que você está dizendo que talvez não existe, ou que você duvida da existência, sabe o que ele fez? Ele mandou o filho dele para ser o exemplo. Ele falou assim, agora Cristo vai aparecer, a presença de Deus vai ser mais real nesse mundo quando a gente for o corpo de Cristo, quando a gente obedecer o que está na Bíblia. Então, se o mundo está ruim é porque a gente não está sendo igreja, porque ser igreja é refletir Cristo, e os discípulos de Cristo, pelo amor, serão reconhecidos. Então, se a gente tem que demonstrar o amor de Cristo e mudar o mundo de forma coordenada aqui, isso é ser igreja. E agora, quando a gente cria um ministério de empresários dentro da igreja, a gente está dizendo, ei, empresários, vocês podem fazer parte da grande comissão para cumprir o teu ID e fazer a diferença nesse mundo. Né? Que eu acho legal que você falou é que não só uma ferramenta evangelística, né? Porque o meu pai também foi alcançado por um movimento de empresários, a Donep, mas às vezes tem empresários que são cristãos e também não tem esse referencial, por exemplo, de entender que a empresa é uma ferramenta ministerial, que ele pode atuar diferente, essa segregação de fé e trabalho. Então, eu acho muito legal porque são duas pernas, né? Uma evangelística e uma de fortalecimento de corpo, né? De aprender a fazer do jeito certo, né? Mas continuando o nosso bate-papo, muito legal essa introdução, mas conta uma história pra gente. O Kingdom nasceu como, né? Que teve o projeto Levanta, como é que foi essa história? Então, até eu comentei no meu início da minha fala aqui, né, que me trouxe uma alegria, assim, né? E eu estava internamente aqui, antes de a gente começar a nossa conversa, assim, agradecendo a Deus por esse momento. Porque foi exatamente nessa sala, nesse mesmo lugar aqui, né? Em início de maio de 2020, né? Que nós gravamos aqui um dos... que eu participei, uma gravação junto com o pastor Michel, de um dos episódios do Levanta, né? Foi exatamente no início da pandemia, Deus colocou no coração do pastor Michel a respeito de criar uma rede de apoio para os empresários. E, independente de empresários pequenos e grandes, estava todo mundo sem saber o que fazer, né? Estava todo mundo preocupado com sua vida, né? E a empresa ainda falou, meu Deus, o que nós vamos fazer com as empresas? Comércio, as pessoas desesperadas, não sabendo o que fazer. E aí Deus colocou esse movimento no coração do pastor. Ele reuniu vários empresários aqui da igreja e falou, olha, nós precisamos criar uma rede de apoio, né? Isso que a Thaís acabou de falar sobre esses movimentos de apoio. A gente, sem saber ainda direito o que fazer, falou, bom, vamos nos dividirmos em grupo, as empresas que precisam desse apoio, vamos nos reunir em grupo de 10 e vamos conversar, vamos trazer um conteúdo e criar essa conexão para que a gente possa apoiar uns aos outros, né? Então, quem já passou por situações, claro que ninguém tinha vivido uma pandemia, mas o que eu faço com o meu funcionário que está em casa, legalmente? Como que eu crio apoio financeiramente? Como que eu posso fazer com a minha empresa? Fecho, não fecho? Né? Então, esses desafios todos que estavam sendo vividos naquele momento, então houve então esse movimento de mobilização a partir do movimento Levanta. Então, nós criamos esses núcleos, esses grupos,
E também estavam sendo filmados alguns episódios, alguns vídeos, né? Então, inclusive, foi aqui nessa sala. No primeiro semestre de 2020. Em 2020, isso. Então, a partir dali, começou esse movimento dos empresários se conectarem para um propósito maior. Vale lembrar, né, que a nossa igreja, uma igreja bastante grande, né, pelos padrões de igreja, uma igreja centenária, e com movimentos e com pessoas profissionais cristãos que já tocam vários movimentos aqui dentro há muito tempo, né? O próprio Café com Negócio, o Arquimedes, o Holy Hour, que teve várias lideranças, ou seja, vários movimentos, né, que já existiam dentro da igreja, mas nesse tempo daí se pensou, né, em começar a juntar esse movimento, todos esses demais movimentos, né, debaixo de um ministério. E aí o pastor Michel veio com isso para que nós empresários pudéssemos orar a respeito desse movimento, e assim começou a nascer organicamente o Kingdom, né? Eu lembro assim que quando a primeira reunião do Levanta, a gente não sabia muito o que a gente estava fazendo na sala. O pastor Michel convocou, ele falou assim, olha, eu vou pegar alguns empresários, né, da minha confiança, que já tem uma caminhada com Deus que eu conheço, e vou colocar numa sala. E a gente vai orar, a gente vai tentar entender como se organizar. Então, nessa reunião, foi aqui no 5º andar da igreja, a gente se reuniu, né? E ele falou, vamos colocar grupos de mentoria, vamos começar a produzir material. E o que teve de legal é que a gente começou a conhecer tantas iniciativas que já existiam antes na igreja. E aí, né, os empresários resolveram dar as mãos para entender de que forma que a gente poderia, né, levar isso para a igreja. E cada um colocou os seus anseios. Por exemplo, um anseio que eu tinha era como ser um empresário cristão, né? Como ser... como exercer o cristianismo de segunda a sexta, né? Como levar isso para dentro da minha empresa. Esse era o meu anseio. Tinha outros que diziam, olha, como que eu vou sobreviver no meio da pandemia? Cada um estava sofrendo de dores diferentes. E a gente começou juntos, né, a trabalhar para buscar alternativas. E hoje, né, o Kingdom tem várias frentes, né? Tem a frente que é para ajudar, para capacitar, para treinar. Tem outra frente que é a parte de discipular, que é justamente caminhar junto para ensinar como fazer, como transformar a tua empresa no ministério. Porque os primeiros passos geralmente são desafiadores, né? Como que eu faço isso? E depois não sei se a gente pode falar um pouquinho sobre como foi, né, o processo de transformação, mas são coisas simples, mas a gente precisa aprender. E tem tanta referência, tem tantas boas práticas aí já espalhadas, tão simples, né? E tanta gente. Então, outra coisa, e aí tem uma outra questão, um outro lado, o transbordar, né? Como que agora, né? Porque tem muita gente que já tá bem, tanta empresa que já tá grande, a gente pode e agora como que você vai alcançar o próximo? Porque afinal de contas, né? A gente tem que entender que o nosso negócio, né? Ele ao prosperar, a ideia é que ele possa realmente abençoar os demais. E essa é uma mentalidade interessante. Uma coisa que eu gosto muito, até, né, um livro que eu gosto, até indico, que é O Grande Investidor do Universo. Ele tem uma ideia de que Deus, assim, ele fala, então assim, Deus, ele é o criador do universo e ele é o grande investidor do universo. E ele está em busca de empreendedores que possam bem administrar os seus recursos. Então, o que aconteceu? Deus criou a Terra e delegou para o homem dominar. Então ele falou assim, agora você vai dominar, você vai pôr nome, você vai cuidar. Então nós temos que cuidar dessa terra. E aí agora ele como grande investidor, onde que ele vai colocar o recurso dele? Entendeu? Aí você pensa, eu tenho uma empresa. O que a tua empresa gera? Porque para gerar mais recurso, por exemplo, mais dinheiro, ele já é dono de toda a prata, de todo o ouro. Então, dinheiro por dinheiro não adianta. Até tem lá em Salmo 24:1, né? O versículo é: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, né? Então Deus é dono de tudo, né? Exatamente. Então, o grande investidor, que já é dono de tudo, ele está procurando investir, ele quer que a gente administre esse recurso. O que ele quer? Se ele não quer dinheiro, ele quer o quê? O que é o negócio do reino? O que é? É gente. É vida. Então, o grande investidor faz sentido que ele coloque recurso naquele empreendedor que entregue para ele o resultado que a ele interessa. O que é o resultado? O negócio do reino é gente. E faz sentido o grande investidor, né,
investir nos nossos negócios, os nossos negócios entregarem para ele aquilo que... Gente, porque assim, lucro por lucro, às vezes pode ser uma maldição na tua vida, né? Às vezes a gente pensa assim, Deus, me ajuda aqui no meu negócio, tá difícil, eu quero prosperar. Aí você vai lá, teu negócio prospera, né? Você é fiel aos mandamentos, teu negócio prospera, e aí o que acontece? O coração estava no lugar errado. Exatamente. Aí, de repente, você vai lá e cresceu tanto, tá tão legal, que você pega e compra uma casa na praia. Aí, de repente, a reforma da casa na praia te toma tanto tempo que, de repente, você deixa pra igreja. Ou cresce tanto que você compra mais um negócio. Aí você fala, nossa, agora eu vou abençoar, vou colocar dinheiro no ministério, vou colocar dinheiro num projeto social, e daí vai crescendo o negócio, você compra outro negócio, vai crescendo, você fala assim, tá sendo bênção, tô abençoando a igreja, tá crescendo e tal. E de repente, você tá longe da tua família. Você se perdeu do propósito, porque uma grande mentira que muitos empresários acreditam é de que o teu negócio só serve para financiar o reino. O teu negócio tem que ser bênção na tua vida e tem que ser bênção na vida dos demais. Deus não quer abençoar um negócio que vai te destruir, porque você é o filho amado. Então, mais dinheiro não precisa, né? O recurso é um meio para que a gente possa alcançar mais vidas. Precisa entender que Deus não precisa do dinheiro, né? Mas ele usa isso, né? E o nosso coração, né? Ele acaba se perdendo muito na questão das posses, dos recursos, né? Até tem aqui a estatística da Bíblia, né? Então temos 500 versículos na Bíblia que fala sobre fé, 500 versículos que fala sobre oração, e nós temos 2.350 versículos, quase 5 vezes mais, que fala sobre dinheiro e posses. Né? Das 38 parábolas, né, 16 Jesus trata sobre dinheiro e posses, porque é ali que o homem se perde também. Então, às vezes, o empresário, às vezes, quando ele não entende essa visão de mordomia, de tudo que eu tenho, não é assim que eu vou lá, eu trabalho, eu ganho, daí aquilo que eu ganhei, eu estou sendo bacana com Deus, né? Estou separando uma parte e olha só que legal que eu sou, que eu estou ajudando essa pessoa. Essa é uma mentalidade errada, porque tudo é de Deus, né? A pergunta é o que Deus quer que nós façamos com aqueles recursos que Ele está nos dando. Não, e se você vê, a sociedade, ela é movida dentro de um ciclo, né? Direcionado por Mamon, né? Então a pessoa, ela vive para chegar no Natal, para comprar as coisas, para o Ano Novo sair, viajar, para daí já chegar a Páscoa, e tudo vai girando em torno de bens e conquistas e posses, e a vida da pessoa é direcionada dessa forma. E é uma lógica que te escraviza, né, Lucas? Isso é muito louco. Quando a gente tem uma mentalidade de reino para dizer assim, qual é o meu propósito de vida, né? O meu propósito, assim, é refletir Cristo onde eu estiver, né? Meu propósito é cada vez mais amadurecer naquilo. Quando a gente tem a perspectiva da eternidade no nosso coração, quando o nosso negócio cresce, entendeu? A gente não se escraviza em relação a isso, porque a gente sabe onde a gente quer chegar, né? E aí, então, o que vem a mais... Porque, assim, a gente tem que entender a bênção que é, né, a oportunidade de ser instrumento daquilo que Deus tem. Então, quando a gente entende que a gente é instrumento, fica muito mais leve trabalhar. E quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. É muito lindo. É engraçado que vocês estão comentando e, cara, faz muito sentido. Mas uma coisa também que é uma ideia que a gente precisa... Uma ideia meio distorcida da igreja, que muitas vezes coloca como ganhar dinheiro algo errado, sendo que o dinheiro é uma ferramenta importantíssima para a nossa igreja. Por exemplo, olha quantos projetos, quantas vezes estão botar o nosso coração no lugar certo, né, para não deixar porque é muito fácil se perder em prosperar, mas ao mesmo tempo não deixar isso restringir, porque o próprio versículo, na parábola dos talentos, se Deus te colocou um desafio, né, e o teu coração estiver no lugar certo, à medida que você prosperar, você vai abençoar outras pessoas, e isso não vai ser errado, né? E eu acho outra coisa interessante que, principalmente aqui na igreja, uma igreja centenária, como vocês falaram, hoje a gente tem 17 mil membros, e agora que tem um ministério de empresários que está crescendo, que está se movimentando, todos os meses eu descubro empresas grandes de empresários, né, que são aqui da igreja,
E você vai descobrindo, caraca, o dono dessa empresa faz parte aqui da igreja. E às vezes ele nem estava envolvido no ministério nem nada, mas aos poucos vai sendo despertado. Às vezes nem sabia também. E a pessoa, muitas vezes o empresário, ele não tinha essa noção do ministério dele dentro da empresa. Então, se você olha para a população, as pessoas, pelo menos 90%, talvez mais, 90% das pessoas ao longo da vida trabalham, né? Acho que são poucos os que ficam impossibilitados de trabalhar. E 1/3, pelo menos, da vida da pessoa, ela passa dentro do trabalho. E nós, como empresários, Deus tem ministrado isso na minha vida. A gente quase tem um papel de pastoreio ali na vida dessas pessoas, né? E como a gente realmente está exercendo esse papel como cristãos, filhos de Deus, com as pessoas que estão dentro das empresas. E essa perspectiva, Lucas, ela é tão real na Bíblia, né? Quando a gente começa a entender que Deus não está preocupado realmente com o nosso dinheiro. Ele não precisa, porque é dele. Tudo é dele. Então ele faz o que ele quer com os recursos. Ele providencia o recurso. O que ele quer? Deus quer o nosso coração. Ele quer o coração do homem. Na Bíblia, a maior oferta, né, que é considerada de maior valor para Deus, exaltada ali na Bíblia, é da viúva que dá os seus poucos centavos, mas que deu tudo que ela tinha. Ela deu aquilo que efetivamente estava dentro do coração. E para mim, uma passagem na Bíblia que também que marca isso de uma forma muito evidente é quando Deus fala assim que nós vamos ser cobrados pelaquilo que nós foi nos dado, que é a questão dos talentos. Então, ou seja, se nós temos os recursos que é de Deus e nós não estamos usando eles como recursos de Deus, existe um problema. Porque nós vamos ser cobrados disso amanhã. Então, às vezes uma pergunta que precisa ser feita é: nós queremos ter tanta responsabilidade assim? Nós queremos ter tanto recurso assim? Porque nós vamos ser cobrados. Nós somos gestores daquilo que nós temos, de todos os recursos, de pessoas, de dinheiro. Então, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado? Né? Então, às vezes a gente tá numa situação, a pessoa com dificuldades, porque às vezes não está usando os talentos da forma adequada. A Bíblia ela está repleta de ensinos, de fundamentos. A Bíblia fala sobre tecnologia, a Bíblia fala sobre inovação, a Bíblia fala sobre liderança, a Bíblia fala sobre gestão financeira. Todos os temas empresariais eles estão impregnados na Bíblia. Você pode pegar qualquer livro de liderança, você pega ali difícil qualquer conteúdo. Na verdade, os conteúdos relevantes eles estão diretamente apontados dentro da Bíblia. E a gente ignora. A gente vê empresários pagando fortunas para palestras, coachings, coisas absurdas fora, e ele não se debruça na palavra de Deus. A maior disrupção é a própria Bíblia. É a própria Bíblia, né? Na inteligência, não só emocional, técnica, mas também a inteligência espiritual, de buscar essa inteligência espiritual dentro da Bíblia, de buscar esse direcionamento de Deus. Né? Nós acabamos de passar pela Páscoa. A Páscoa ela tem um significado da morte de Cristo, da ressurreição, da nova aliança com o homem. E nesse momento que Deus estabelece a nova aliança com o homem, ou seja, o Deus tinha um relacionamento com o homem no Jardim do Éden, onde ele se relacionava, ele aparecia para o homem e ele se relacionava para o homem como um amigo. E aí o homem rompe aquela aliança com Deus. No momento que rompe aquela aliança com Deus, Deus cria um distanciamento. E aí todo o Velho Testamento, Deus tem aparições, né? Eu brinco que o Velho Testamento é como o filme do Senhor dos Anéis, né? Aqueles eventos catastróficos, o mar se abre, porque a forma de Deus se relacionar com o homem é diferente. Então, ou seja, não havia o Espírito Santo sendo habitado ali na terra da forma com que existe hoje. Deus se relacionava com os profetas. Aí tem, né, a passagem no Egito, que é onde acontece a primeira Páscoa, onde ele saiu, o cordeiro é morto, ele vai, e aí Deus cria a tenda, existe a tenda do Espírito Santo, né? A tenda ali do Espírito, onde que nem todos podem entrar. Né? A tenda do Santo dos Santos, nem todos podem entrar. Poucos são escolhidos ali para entrar, para viver na tenda. Né? Nos profetas, antigamente até amarravam uma corda e eles entravam na tenda, porque se eles tivessem pecado, eles morriam. E a corda no pé, porque se alguém entrasse lá dentro para tirá-los, também morria. Então eles tinham que puxar a pessoa, por isso que ele entrava com uma cordinha amarrada no pé,
para puxar, para tirar de dentro da tenda. Então existia a presença de Deus naquela tenda. Quando Jesus morre, ressuscita, né, reaparece para os discípulos, e aonde ele fala, eu vou, mas vou deixar com vocês o Espírito Santo, ele deixa ali o Espírito Santo aonde? Dentro de cada um de nós. Então, o templo do Santo dos Santos, que era para poucos, agora ele é real dentro de cada um de nós. Então, nós somos a plenitude com o Espírito Santo dentro da gente. E nós não entendemos isso e nos relacionamos com Deus, às vezes é só na igreja, ou só em determinados momentos, quando a gente tem uma dificuldade, ou precisa de alguma coisa, ou quer pedir perdão porque está arrependido de alguma coisa, e a gente não entende que Deus quer um relacionamento intensivo do homem o tempo todo, porque ele está habitando dentro de nós. Então, no mercado de trabalho não é diferente, né? A palavra trabalho vem lá do hebreu de avodá, que é adoração. É a mesma palavra de adoração. Então, o nosso trabalho ele tem que ser uma adoração a Deus. Os recursos que estão na nossa mão, nós temos que entender que 100% dos recursos são de Deus. Não é 10% do dízimo, mas é 100% do nosso recurso de Deus. Nós temos que perguntar o tempo todo. Um bem que você vai comprar, um carro que você vai comprar, um investimento que você vai fazer, uma pessoa que você vai contratar. Você está perguntando para Deus se é o desejo dele? Isso, uma vez que você se coloca numa visão de mordomia, de um gestor de um recurso que Deus está confiando na tua mão, porque Deus vai cobrar aquilo que está sendo dado em nossas mãos. Legal. Gente, a Thaís comentou ali sobre o transbordar, eu acho que é um assunto legal da gente falar também. Mas antes disso, né? Então, legal, né? Na crise começou o Levanta e do meio da crise plantou a sementinha para nascer o ministério, né? Então, pelo que eu entendi, o ministério veio também para organizar essas iniciativas, mas eu queria que vocês falassem de duas coisas. Tipo, organizar qual que é o objetivo, qual que é a missão e a visão do Kingdom e quais são as iniciativas que estão acontecendo para o pessoal saber. Né? Tipo, o objetivo do Kingdom foi fazer um guarda-chuva, né? Mas qual que é a missão? Qual que é a visão que o Kingdom tem? E o que já tem acontecido, o que tem sido planejado aí para acontecer? Uau! Vamos falar? Então, a missão do Kingdom realmente é criar uma geração de empreendedores, de empresários que tenham essa mentalidade de reino. Que eles entendam as suas empresas como seus ministérios, né? A gente quer realmente viabilizar, né, de forma clara essa entrada aí dos empresários e dos empreendedores para essa grande comissão, né, que todos nós cristãos somos chamados a fazer parte, né? E o como que a gente quer fazer isso, de que forma que a gente quer alcançar isso, a gente entende que isso só vai acontecer se a gente conseguir, né, capacitar, conectar os empresários. Então, existem frentes de treinamento com a Escola Kingdom, diversos cursos que aí a gente vai... Se eu for falar de cada um dos pilares aqui, né, a gente vai... Eu vou gastar alguns episódios, né? Mas a parte de capacitação mesmo, formação mesmo, para ajudar e para conectar, né? Tem as iniciativas que já existiam, tem o Summit, que é para inspirar, que acontece todo ano, né? Já fica aí o convite, pessoal, coloca na agenda, no que vem, né? A gente vai ter uma edição bem especial aí do Summit, né? Temos uma meta aí. Vamos lotar aqui a igreja, 3.000 participantes, pelo menos, é isso? 3.000? Eita! Bora lá, né? Eu tenho Café com Negócio, né? Agora que é um tempo de conexão, né? De inspiração, levantar negócios, né? Proporcionar realmente essa geração de negócio. Tem os jantares de conexão, né? Que aí o jantar de conexão é um evento que tem sido cada vez, né, mais conhecido e reconhecido na cidade, né? E esse é um tempo, não são jantares com palestrantes, né, com preletores. Quando que é o próximo? O próximo é dia 15 de maio. Isso aí, vai sair antes do próximo, então já dá pra fazer a divulgação aí. No Castelinho do Batel, vai ser uma edição super especial. A gente vai lançar esse ano uma parceria com o Legendários, perdão. Não, deixa eu fazer um parênteses aqui, né, falando do Kingdom, do jantar do Kingdom Conexão, que ele é um jantar que tem uma pegada inspiracional de relacionamento, de network, conhece muitos empresários, se relaciona, negócios ali, né? Você acaba trocando, empresário não perde tempo, né? Fazer contatos, mas principalmente ele é um evento muito evangelístico,
né? Nós temos uma média aí de mais de 30 pessoas que acabam aceitando a Jesus nesses eventos, nesses jantares. Então, assim, você como empresário não deixa de perder essa oportunidade. Você tem aquele amigo empresário, às vezes um diretor teu, um funcionário teu, né? Uma pessoa da tua família que às vezes você fosse convidar ela para ir na igreja, ela não viria. Mas no jantar ela vai, porque vai ter temas lá que interessa para ela profissionalmente, né? E ela acaba sendo atraída e as pessoas chegam e falam assim, poxa, que ambiente é esse que eu não conhecia? O que é isso? Né? Que mover é esse de Deus e o que Deus pode fazer por mim? E aí as pessoas acabam se conectando dessa forma. A gente tem visto assim, frutos assim, de Deus assim, sendo colhidos de uma forma assim, espetacular. Tem acontecido um mover de Deus nesse sentido muito bonito. E não percam essa oportunidade de evangelizar por meio desse evento, sabe? E essa característica evangelística do Conexão, é legal reforçar que, né, e dentre os frutos que o Ismael comentou, tem até a questão de ministérios empresariais em outras igrejas, até em outras denominações, né, a partir do jantar de conexão. Porque como o jantar de conexão é um jantar bonito, estruturado, né, tem preletores geralmente renomados, o que acontece? O pessoal vai, visita, né, de forma despretensiosa e geralmente eles nos dizem, olha, eu não conhecia algo parecido, tenho desejo de fazer, né? E o que tem de legal no Kingdom, a gente tem isso, né? A ideia é que o Kingdom é um ministério da Primeira Igreja Batista, as iniciativas, né, nasceram aqui, entretanto, o nosso desejo, né, a missão realmente e a nossa visão é expandir o avanço do reino de Deus. Então, independentemente da igreja que seja, a gente tem uma visão de reino. Tanto é que o Kingdom é um reino em movimento, né? Então, esse é um jantar que outras igrejas, outras congregações, tinham várias pessoas da igreja católica no evento, e o nosso grande desejo é, por meio desse jantar, inspirar pessoas, evangelizar e viabilizar realmente o avanço do reino. Essa é a pegada. Então, o nosso pastor, né, tem muito essa visão no coração. O pastor Michel sempre fala sobre isso, né? E assim, então Deus. A gente está... o nosso compromisso é com Deus, né? Então até outros empresários de outras igrejas que de repente não tem esse movimento aí dentro, poxa, é uma oportunidade de você começar. Conversa com o seu pastor. Se tiver algum pastor nos ouvindo aqui também e quer fazer isso, nos procurem. A gente tem todo, né, material de como feito, as lições aprendidas, né, ferramentas que vocês podem aplicar dentro das igrejas e assim, de coração aberto, tudo que, né, nós estamos aqui para poder contribuir. O Kingdom, ele tá para contribuir. Então, o empresário não precisa sair da tua igreja, você fica na tua igreja, mas aí dentro da tua igreja você pode iniciar esse movimento de mobilização, de caminhar juntos, né? Hoje nós precisamos, né, aquilo que a Thaís falou no começo aqui, nós precisamos ter um movimento de mobilização. Nós precisamos caminhar perto, nós precisamos aprender um com os outros, né? Nós fazemos parte do C12, que também é um movimento para empresários já de um determinado porte, onde se encontra uma vez por mês, que, né, você tem ali todo um processo de mentoria, de estudo, e depois do caminhar juntos. O Gabriel faz parte do meu grupo, a gente caminha junto, o Lucas, a Thaís também, em outros grupos aí do C12. Logo a gente vai gravar com o Serginho aqui. Então o C12 eu, né, sou super fã desse movimento que nasceu nos Estados Unidos há 30 anos atrás. É o maior movimento de empresários cristãos dos Estados Unidos, e eles têm uma bandeira lá que é a cultura do búfalo. Inclusive eu tô com uma camiseta aqui, ó. Merchandising pode aqui. Comprar no site também. Da cultura do búfalo. E a cultura do búfalo porque o búfalo, né? Então lá nos Estados Unidos, o búfalo que vive lá nas regiões desérticas e tal, quando surge uma tempestade, diferente dos outros animais que se escondem e fogem da tempestade, o búfalo se junta em manada. E eles se apertam uns do lado dos outros, porque essas tempestades matariam os mais velhos, os mais fracos, os mais novos. Então os mais fracos morreriam. Então o que eles fazem? Põem os mais fracos no meio, cercam a manada, se fecha,
se aperta um com os outros e ao invés de eles fugirem da tempestade, eles enfrentam a tempestade. Eles correm em direção à tempestade e atravessam a tempestade juntos. Isso todos sobrevivem. Então, por isso que é a cultura do búfalo, né? Eles permanecem menos tempo na tempestade, porque eles passam... É muito interessante isso. Pela coragem, pela ousadia de... Então, o empresário que é cheio de coragem, né, ousadia, nós precisamos fazer esse movimento. Nós precisamos nos apertar, ajudar uns aos outros, né? Colocar os mais... Não sozinho. Exatamente, não sozinho. Né? E a gente acaba se sentindo muito sozinho. E ser a igreja da Bíblia. E ser a igreja da Bíblia. Isso é muito interessante também. Mas, gente, eu vou ter que fazer um papel de chato. Vai lá. Porque a gente nosso tempo tá chegando ao final, infelizmente. O papo tá muito bom. Mas pra gente caminhar pro final... Mas vai ter muito podcast pela frente, né? Eu aqui já anotei 2. Vamos fazer a gente só pra falar do Instituto. É semanal, tá? Os podcasts aí. Então vocês coloquem na agenda aí. Toda semana vai ser lançado Eu já Vai botei ter 2 aqui, muito conteúdo legal. A gente vai chamar um Instituto Dente Leão e a Basque pra gente fazer uma gravação e falar sobre o Instituto, Legal. sobre essas Uau. iniciativas. E o outro que eu acho que vai ser bom também, empresa familiar. Como trabalhar em casal. essa vai dar ibope. Boa. Não pode ter materiais pontiagudos na mesa. Copo de Bem vidro, a gente tranquilo, deixa de trabalhar em lado. casa. Não, e o legal é que é na mesa da frente, assim, né? Bem tranquilo. É verdade. Mas, gente, pra gente caminhar pro final, primeiro, obrigado de novo, né? Também é um privilégio pra gente, né, Lucas, Com participar dessas iniciativas. Espero que você tenha gostado do episódio. A gente vai gravar vários episódios, vai chamar gente com histórias igual do Ismael e da Thaís pra inspirar, pra te motivar, pra que você aprenda a se fortalecer espiritualmente, dicas também profissionais, tecnicamente também, né, gente? É uma das vertentes do Kingdom também, Escola Kingdom. Mas agora, pra gente ir pro final, eu queria que você desse uma mensagem pro pessoal ao final. Final aí. Desse pra gente aí uma indicação de livro, de conteúdo. E depois, como que a gente acha vocês também nas redes sociais pra seguir? E quem quiser fazer parte do ministério também, o que a pessoa faz, Isso, por onde boa. que vai, como que ela pode iniciar. Às vezes tem algum empresário aqui na PIB que ainda não conhecia o Kingdom. Como que ele faz para participar aí? Começo? Então tá bom. Então primeiro eu que quero agradecer, né? Sempre, né? Uma alegria estar com vocês, né? E, puxa, ainda mais falando de ministério, de Kingdom, me deixa muito feliz. Então vamos lá. Para quem quiser participar e conhecer um pouco mais do Kingdom, a gente tem as redes sociais do Kingdom, tem quem procurar lá no Instagram, @Kingdom Empresários, né? Isso. Entra lá, conecta, por lá mesmo, manda uma mensagem que a gente vai responder o que for necessário aí. Se quiser, a minha rede social é Thaís Akiyama, né? Gente, é difícil. O meu Ismael Akiyama, tá? Akiyama é AKIYAMA. Mas A gente dá um vai jeito. botar na descrição. Vai estar na descrição do vídeo aí e tudo mais. Porque fica... Mas assim, em relação à mensagem, sabe que... agora eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado, né? Eu lembro que... Eu não sei como que é na vida de cada um, mas por muito tempo, eu acho que eu coloquei um pouco da minha identidade naquilo que eu sabia fazer. Eu lembro que tem aquela música Raridade, sabe? Dizendo que você não é aquilo, que a tua raridade não tá naquilo que você possui ou sabe fazer. E eu chorei várias vezes ouvindo essa música, sabe? Porque por muito tempo eu coloquei minha identidade naquilo que eu sabia fazer. E eu entendia que a coisa que eu sabia fazer melhor na vida era trabalhar, sabe? E foi muito louco, assim, quando eu me converti, né? Esse processo, e não foi rápido para entender quem eu era e o que eu era além do trabalho. Mas o trabalho virou um vício, quase uma compulsão para mim. E me fez... eu adoeci trabalhando, eu adoeci por estresse. Então, assim, encontrar, né, o equilíbrio, o sentido do trabalho me permitiu entender um pouquinho da minha identidade, sabe? Eu vou fazer um comentário breve aqui, mas assim, na Segunda Guerra Mundial, os homens foram trabalhar, foram para a guerra, e as mulheres tiveram que ir para o mercado de trabalho. Quando isso aconteceu, como consequência, a gente teve a geração hippie, de crianças que ficaram sem referência de família, sabe? Então, mulherada, eu vou deixar aqui um recado para as mulheres, assim, sabe? Às vezes, a gente tem isso, assim, a gente acaba
se indo com muita sede ao pote, né? Buscando uma confirmação no mercado de trabalho, a nossa identidade fica fragilizada e a gente pensa que a gente está fazendo muito bem, que a gente é insubstituível, que é lá que a gente vai encontrar valor e reconhecimento. Só que só tem um lugar no mundo que vocês são insubstituíveis. Ninguém no mundo vai ser uma mãe melhor para o teu filho do que você. Nenhuma mulher no mundo vai ser mais capacitada que você para ser, ou melhor, para ser a esposa do teu marido. Profissionais melhores virão, negócios maiores virão, mas tem um lugar que você é insubstituível na tua casa. E só tem alguém que vai definir tua identidade, que é Deus. Fora isso, tudo fica fora de controle. Então, assim, e esse é um tema que a gente vai trabalhar e vai abordar com cada vez mais frequência. Buscar o equilíbrio entre vida, Deus, trabalho, é algo que tá presente, né? É uma necessidade de todos. Então, assim, meu convite... Então, assim, isso é algo que, né, foi muito importante para minha vida e é algo que me move a cada vez mais trabalhar e contribuir para o Ministério Kingdom. Então, assim, né? Mais um podcast aí, Gabriel. Deixa eu anotar aqui, ó. Então, vou passar a palavra aqui pro Ismael, mas muito obrigada de coração. Esquece do livro depois. Vou dar um livro bem legal para todo mundo ler. Fácil, e vocês podem baixar, é livre, né, o PDF e tal, na internet, porque é um livro que foi feito para isso. Chama Ungido para Negócio. Ele mostra essa perspectiva de trabalho e compromisso para você fazer com Deus no momento que você quiser realmente colocar teu trabalho à disposição de Deus. É incrível. Eu acho que é o primeiro livro para quem quiser começar a entender. Pode ler que vale a pena. E tá de graça para baixar na internet. A gente vai colocar o link então aí na descrição então, para quem quiser baixar. Bom, eu vou começar de trás para frente, começar pelo vídeo, pelo livro. Mas vou indicar um vídeo também. Então, o primeiro vídeo do Kindle, tá? Do nosso manifesto. Então, põe o link aí na bio também pro pessoal. Isso, o pessoal assistir. É muito bacana. Esse vídeo foi feito assim, né? Buscando o direcionamento de Deus, do que é o ministério, entender essa questão do posicionamento da nossa igreja. Então, assista o vídeo. E o livro que eu vou indicar é um livro pouco conhecido, chamado Bíblia. Então, tem uma Bíblia, tem a Bíblia para empresários. Essa Bíblia, ela é fantástica, do executivo, né? Bíblia do executivo. Então eu indico a Bíblia do executivo. Essa Bíblia você vai comprar, você vai deixar em cima da tua mesa, e não é só para deixar em cima da tua mesa lá esquecida, mas para você lê-la diariamente. Então ela separa os temas ali de liderança, de gestão de equipe, uma série de... Então, Bíblia para executivo, tá? Essa é a indicação que eu vou dar. E como eu falei, né, do movimento, né, que o Kingdom é um reino em movimento, nós precisamos nos movimentar. Precisamos nos movimentar, nos aproximando. Então, eu gostaria de deixar esse desafio aqui para você, empresário da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Nos procura. Vamos nos conectar, se envolvam nos eventos, nos movimentos. Tem muita coisa bacana que Deus tem colocado. Nós fizemos recentemente uma reunião com algumas lideranças da igreja, do Ministério Kingdom, né? Foram mais de 30 pessoas. Foi um momento assim espetacular de mover de Deus, com muitas ideias que estão nascendo. Temos espaço para todos aqui, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas isso é para empresa grande, para empresa pequena. São para todos. Ideias assim fantásticas. A gente tem aí catalogado aí mais de 50 ideias que você não precisa de nenhum tipo de investimento para no dia de amanhã você já começar a construir ações ministeriais dentro da tua empresa. Né? Isso tem muito a ver com o teu posicionamento, a forma, dúvidas, né? Poxa, mas como que eu me posiciono na minha empresa? Né? Coisas que alguns já passaram, que pode também trazer, vai ter escola de empreendedorismo cristã, muito conteúdo bacana, né? Então nos siga nas redes sociais, vamos estar próximos de caminharmos juntos realmente, né? Esse aqui é um grupo, né, que a gente está caminhando junto e aprendendo juntos, né? Então fica esse desafio para vocês se aproximarem, né? Não ficar escondidos. Lembrem que Deus vai nos cobrar, né, dentro daquilo que Ele tem confiado nas nossas mãos, e eu tenho certeza que Deus está falando no coração de todos aí para buscar, né, dar esse passo cada dia mais nesse sentido de entender todos nós como ministros do Evangelho, independente de onde estejamos. Maravilha. Muito bom. Gostaria de reforçar aqui, avisos finais.
Para quem quiser nos encontrar, entra no Instagram, @KindoEmpresários, manda um direct pra gente lá. Você que faz parte aqui da igreja, quer se envolver no ministério, quer saber mais quando vai acontecer os encontros, quando vai acontecer os jantares, a gente vai divulgar tudo por lá. Também aqui esse podcast tá no Spotify, tá no YouTube, não sei onde você tá vendo, mas curte aí, compartilha com seus amigos, com outros empresários que você gostaria que estivesse escutando essa mensagem também, que vai nos ajudar aí no crescimento do ministério aí, do podcast, para que se torne mais conhecido e mais pessoas venham se envolver e fazer parte também, né? Afinal, um reino em movimento, a gente quer mais pessoas nessa manada aí em movimento com a gente. Boa, Né? E não esqueçam de colocar o Kindle Ministério na oração de vocês, Sim, né? Isso é muito importante. Orem por nós, orem por nós, incluindo vocês, né? movimento. Como um todo, por este movimento, né? Então, não deixe de colocar esse movimento na oração de todos aí. Boa, e eu queria reforçar o jantar do Kingdom dia 15. 15 de maio. Quem vai estar lá? Quem vai ser que vai estar lá que eu não lembro? O chap dos Legendários, que é uma edição especial. Legendário número 3 aí, ó, Legendários. Olha aí, Se quiserem Legendários. participar. O número 3, Mas, acima de tudo, mais importante, o nosso Deus e esse movimento, gente. Esse encontro, esse tempo vai ser um tempo para inspirar, para evangelizar e para conectar. Então, quer fazer parte do ministério, quer entender um pouco mais, quer caminhar junto, né? Vamos lá, se conecta com a gente. O Kingdom Conexão vai ser um passo importante para isso. Então, primeira mas- etapa aí, então, para conhecer é realmente estar participando com a gente do jantar, né? E então isso foi isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio aqui no podcast. A gente vai fazer mais episódios com Toda conteúdos semana vai toda ter. sexta, para conteúdos que te inspirem, te ajudem. E lembrando, você não tá sozinho nessa caminhada. Participa com a gente aqui do Ministério de Empresários, porque às vezes, né, a luta do dia a dia, que nem a Thaís falou de algumas situações, se sente solitário. Participa com a gente que você não tá sozinho, você vai encontrar suporte aqui. Espero que você tenha gostado do episódio. Também reforço para você curtir, compartilhar. Que Deus te abençoe. Alguma mensagem final, algum aviso final? Acho que é isso aí. Venham pro jantar aqui no Conexão. O link para se inscrever, para adquirir teu ingresso, vai estar na descrição desse vídeo. Vai estar também no link da bio do nosso Instagram. É só clicar lá e se inscrever. Uma segunda-feira, 7h da noite, um dia tranquilo para todo mundo. Você sai do trabalho, pode ir direto, que lá vai ter uma comidinha, vai ter, né? Então vai ser um Comida tempo boa, hein? gostoso, comida boa, no Castelo do Batel, fica do lado, acesso logístico também fácil, estacionamento. Convidar os amigos, os outros empresários e vamos juntos nesse movimento. É isso. Então, gente, obrigado de novo pela presença de vocês. Obrigado você que está acompanhando a gente. Que Deus te abençoe e você tenha uma excelente semana. Tchau, tchau. Valeu.